Meu bom dia a todos aqueles que vieram participar desta mesa de conferência de propriedade industrial. Como presidente da Comissão de Direito de Propriedade Material, em nome do presidente Luiz Durso, vos saúdo em nome desta casa que vos pertence. Ao meu lado direito, Dr. Luiz Camillier, mestre especializado em propriedade intelectual, membro desta comissão e membro também da ASP. Do meu lado esquerdo, o professor Dr. José Carlos Tinoco Soares, que recentemente foi homenageado pelo seu tratado de propriedade industrial em Havana, em Cuba. Nosso parceiro nessa luta, pessoa que aprendi a admirar nos anos de conhecimento dentro da carreira, e doutor em Direito Comercial. Vou dar a palavra primeiro, doutor Alberto Luiz Camillier. Muito obrigado. Então, bom dia a todos. Antes de mais nada, agradeço o honroso convite formulado pelo nosso querido Paulo Oliver, presidente da Comissão de Direito da Propriedade Material, e também um convite do nosso querido Dr. José Carlos Tinoco Soares, coordenador da Comissão de Propriedade Industrial da Comissão do Paulo Oliver. Bom, o tema que nós vamos conversar hoje é o tema que permeia a propriedade industrial brasileira, que é a concorrência desleal e os sinais distintivos não registrados. Antes seria interessante fazer essa distinção, né? Nós temos, pela Lei da Propriedade Industrial, os sinais distintivos registrados, as marcas, os logotipos, enfim, todos os sinais distintivos que a Lei da Propriedade Industrial permite. Vocês estão ouvindo bem aí atrás? Ocorre que na vida real, nem sempre o industrial, o comerciante, ou prestador de serviço procura registrar esse sinal distintivo. E quando ele não faz, ele apenas utiliza esse sinal distintivo, acaba se tornando vítima, né, muitas das vezes, da usurpação desse sinal. Porque o contrafator, ele pesquisa no banco de dados do INPI se determinado sinal está protegido como marca, e não estando, ele usurpa esse sinal sob o artifício de que não está registrado. A lei brasileira de propriedade industrial, ela, na verdade, não há uma obrigação do industrial, do comerciante, do prestador de serviço, de registrar a sua marca para usá-la. Essa obrigação não existe. E por essa razão, no fundo é uma faculdade, né? Esse titular do direito tem a faculdade de requerer. Só que o registro, como no nosso direito ele é atributivo de direito, que conferiria o direito da proteção e, por conseguinte, o direito à reclamação. Entretanto, já de muitos e muitos anos, as normas de repressão da concorrência desleal procuraram proteger esses sinais não registrados. Não através do registro da marca, mas sim através do uso. E o uso é que faz surgir o direito à proteção. Aqui uma breve introdução do campo que nós vamos falar. Nós temos aqui um círculo do direito autoral, o outro da propriedade industrial, uma zona cinzenta, né, aqui no meio, e um anel que nós podemos chamar da concorrência desleal. Esse anel, ele circunda os dois direitos, né, que juntos perfazem a propriedade imaterial ou intelectual, dependendo do doutrinador.
a Constituição Federal, no artigo 5º, inciso 29, ela é o primeiro, vamos dizer assim, é o mais alto, a mais alta norma legal de proteção, que diz que a propriedade das marcas deverá ter a proteção à propriedade das marcas, aos nomes de empresas e a outros signos distintivos. Então eu grifei aqui para chamar a atenção que determinados signos distintivos, sejam eles quais forem, merece a proteção legal. Então, o legislador constitucional, ele previu que qualquer signo que receba, que tenha a atribuição de se distinguir de outros, deve ter a proteção legal. Isso nós vamos ver naquelas marcas. Estava aqui na antessala conversando com o Dr. Tinoco e o Dr. Paulo Oliver, e nós lembramos de uma série de marcas que na sua origem são irregistráveis. Sejam elas Everlast, General Motors, General Electric, Frigidaire, todas essas marcas, Fotótica, pegar uma brasileira, na sua origem elas seriam marcas irregistráveis. Só que com o uso continuado, tornaram-se sinais distintivos. Então a Constituição Federal já sinaliza para a proteção. E não é só a Constituição Federal que diz que esses sinais devam ser protegidos. Nós temos isso também na Convenção da União de Paris e no tratado relacionado ao comércio, TRIPS, que é o Tratado da Organização Mundial do Comércio, que dá proteção da propriedade intelectual relacionado ao comércio. Logo, essas marcas que aparentemente são irregistráveis, elas poderão, com o tempo, com o uso, tornar esses sinais distintivos. Os registráveis são aqueles previstos no artigo 122 da lei, ou seja, a nossa lei protege apenas os sinais visualmente perceptíveis, não compreendidos nas proibições legais. Quando você olha as proibições legais no artigo 124, lá você vai encontrar que não pode ser registrado como marca denominação de uso comum, vulgar ou necessário que tenha relação com o produto, mercadoria ou serviço a distinguir. Só que esse sinal, que originalmente é irregistrável, ele com o tempo poderá ter o atributo do registro. E a nossa lei retirou, pelo artigo 122, a possibilidade de se registrar marcas, por exemplo, olfativas, gustativas, sonoras, que a doutrina chama de marcas não convencionais, que hoje, infelizmente pelo tempo, nós vamos ter que deixar para uma outra oportunidade conversar sobre isso. Natura, né? Pois é. A rigor, né? Natura, Boticário, são marcas que têm relação com o produto, a mercadoria ou o serviço. Só que com o tempo e com o uso, elas passam para um outro patamar, né? E aí merecem a proteção legal. A receita da Coca-Cola já é uma questão de segredo de negócio. Já sai do campo das marcas para o campo das patentes e, no caso do segredo da Coca-Cola, o campo da concorrência desleal. Eu vou pedir que aqui vocês que nos ouçam, para que ele não fuja da espinha dorsal da conferência. Vocês terão tempo, terá mais de 40 minutos para vocês fazerem perguntas, por favor. Obrigado. Bom, aqui eu dou uma definição de sinais distintivos, né? São aqueles signos capazes de distinguir empresas, produtos ou serviços de outros idênticos ou semelhantes. No fundo, os sinais distintivos são aqueles que têm a capacidade de distinguir
um produto do outro, um serviço do outro. Então pode ser uma gama imensa de coisas. Eu dei aqui apenas como exemplo que podem se constituir sinais distintivos nome civil. Aí muitos vão falar, mas nome civil pode ser um sinal distintivo? Sim, claro. Né? O nome civil, então, por exemplo, você lança uma confecção com o nome Pierre Cardin, por exemplo. Evidentemente que Pierre Cardin é um pseudônimo, né? O nome verdadeiro daquele estilista é outro. Me fugiu agora. Pietro Carlini. Pietro Carlini. Obrigado, Tino. Pois é. Mas eu poderia muito bem lançar uma grife com o nome, por exemplo, Alberto Camelier. Poderia. Né? E no momento em que eu lanço... por exemplo, a Luisa Brunet fez isso há tempos atrás. O Humberto Saad, que era dono daquela Dijon, a Luisa Brunet era modelo exclusivo dela, né, da empresa, e o Humberto Saad registrou como marca o nome Luisa Brunet. No futuro, anos depois, eles brigaram e a Luisa Brunet entrou com ação para anular, ou melhor dizendo, revisar aqueles registros concedidos. Entrou com a revisão administrativa, na época esse era o nome, e conseguiu revisar. Por quê? Porque o nome civil, quando emprestado como marca, ele é sempre emprestado em caráter extremamente precário. Nunca, jamais definitivo. Porque não se pode alienar o nome civil. Tá? Intrínseco ao direito da personalidade. Mas nós temos também o nome empresarial. Quando você fala em personalidade, você olha também o empresário. O empresário também tem a personalidade, né? Título de estabelecimento, insígnia, denominações, siglas, marcas, dísticos, logotipos, trade dress, nós vamos falar mais tarde, emblemas, cores, enfim, pode ser qualquer coisa, desde que tenha essa característica de distinguir-se dos concorrentes. Já falei que o registro do sinal no Brasil é facultativo e a tutela jurídica, então, dos sinais não registrados e daqueles sinais que isoladamente não poderia ser registrado, a tutela se dá pela concorrência desleal. Um exemplo de sinal que isoladamente não seria registrado, eu posso encontrar na garrafa de água aqui. Então, quando vocês pegam essa garrafa de água, tem um rótulo, e nesse rótulo tem um conjunto de cores, dísticos, enfim, o rótulo ele é desenhado de tal maneira para que o consumidor tenha a percepção, ao se deparar com ele, de que é um sinal distintivo de alguém. É claro que aqui tem a marca Lindóia, mas poderia até não ter a marca, ter apenas um conjunto de cores, com desenho, com a figura do campo, do sol, etc. e tal. Esses elementos, isoladamente considerados, não são registrados como marca. Entretanto, no momento em que você os une, os coloca aqui dentro, e com o uso desse signo, passa a ter a proteção legal. E essa proteção se dá pelas normas de repressão à concorrência desleal. Eu cito aqui o João da Gama Cerqueira, que é o nosso tratadista que estudou mais a fundo a propriedade industrial no Brasil. Ele diz que todo edifício da propriedade industrial se funda nas normas de repressão da concorrência desleal. Em outras palavras, a concorrência desleal, a repressão a ela, é a grande razão de proteção da propriedade industrial no Brasil. Então, o legislador brasileiro, quando pensa em concorrência desleal, ele pensa em última análise, tutelar a lealdade no comércio, na indústria, né? E qualquer ato que venha a ferir essa norma de retidão
deve realmente ser sancionado. E a sanção se dá pelas normas de repressão que nós vamos comentar a seguir. Então nós temos aqui, no campo da concorrência desleal, no ordenamento jurídico brasileiro, algumas normas, que é o artigo 2º, 5º, inciso 5, da Lei da Propriedade Industrial, a Lei 9.279 de 96. Também o artigo 195, que elenca os crimes contra a concorrência desleal. O artigo 209, que também versa sobre as normas de reparação civil contra atos de concorrência desleal. E a norma convencional internacional, que é o artigo 10 bis da Convenção da União de Paris. Esse conjunto de normas é, no fundo, o esteio que reprimem os atos de concorrência desleal. Falando agora um pouquinho histórico, Paulo, se eu estiver me estendendo, você, por favor. Vamos falar rapidamente do histórico da concorrência desleal no Brasil. Quando você para pensar na concorrência, nós estamos falando de algo que, de uma certa maneira, na história da humanidade, é algo recente. Concorrência só começou a existir por volta do século XVII, quando houve a quebra, 17 para 18, quando houve a quebra das corporações de ofício, que praticamente dominavam o cenário industrial e comercial de então. Não havia concorrência, só as corporações é que tinham o direito outorgado pelo suzerano ou pelo rei para fazer comércio, para concorrer. Toda a sociedade, então, estava fora dessa concorrência. Com a quebra dessas corporações e com a abertura, por ocasião da Revolução Francesa, a abertura do mercado para quem quisesse competir, começaram aí, e somente aí, os problemas de concorrência desleal. Porque no momento em que você abre o mercado e diz todos podem concorrer, o que vige agora é o princípio da livre iniciativa, da livre concorrência, houve a questão de exageros, né? Então isso descambou para atos perpetrados por concorrentes desleais que não mediam esforços para ganhar o mercado do outro. Então, nesse momento, por volta do início do século XIX, os legisladores do mundo inteiro começaram a se ocupar em procurar normas de repressão. E no Brasil, isso começou a ser cristalizado com a famosa briga entre o rapé areia preta e o rapé areia fina, que é a questão que foi defendida pelo Rui Barbosa em 1874. Esses rapés, para quem não sabe o que é rapé, era um derivado de tabaco que era utilizado para espirrar. Então, por volta de 1840, 1850, as pessoas usavam esse pozinho, né, para espirrar, uma coisa muito refinada, né, para, vamos dizer assim, desobstruir as vias respiratórias. Até o médico ensinava que deveria cheirar rapé. E o rapé areia preta era o rapé muito de alta qualidade e que fora falsificado por uma empresa chamada Moreira e Companhia, que tinha originalmente um rapé também de baixa qualidade chamado areia fina. E o que fez essa empresa? No primeiro momento, ela falsificou os envoltórios do rapé areia preta e colocou dentro desse envoltório o seu próprio produto. Os consumidores do rapé areia preta, ao consumir o rapé, começaram a reclamar da qualidade. E isso chamou a atenção da empresa, que através de uma investigação descobriu a falsificação. Então o Rui Barbosa, recém-formado, né, aqui na Faculdade de Direito do Lago São Francisco,
entrou na história, promoveu uma queixa-crime e, infelizmente, essa queixa-crime ela foi aceita, se convolou em ação penal, mas o Tribunal da Relação da Bahia cassou, né, a decisão, alegando que não havia lei que pudesse dar resguardo, né, àquela reclamação da empresa Meuron e Companhia. Em função disso, isso causou uma comoção na época, e o próprio Rui Barbosa, junto com esses empresários, essa história ocorreu na Bahia, né? Fez com que o poder legislativo da época fosse acionado, e aí surgiu a primeira lei brasileira de marcas em 1875. E nessa lei brasileira de marcas, ela procurou reprimir, ao mesmo tempo que dava proteção a sinais distintivos, reprimia a concorrência desleal de forma indireta. Mas a lei não falava ainda em concorrência desleal. Falava apenas que havia proteção das marcas, dos sinais distintivos, e aqueles que não os tivessem registrado não poderia fazer nada igual ou semelhante. Mas em relação à primeira lei de concorrência que versou sobre concorrência desleal no mundo, eu chamo a atenção para a lei de 1894, uma lei de Portugal, que efetivamente tratou da concorrência desleal. Um desses artigos dessa lei falava de fachadas parecidas, que não poderia existir fachada de comércio igual à do concorrente. Interessante, né? Então seria a precursora do trade dress, que nós vamos falar um pouco mais à frente. Depois veio a lei da Alemanha de 1896. Em 1900, a Convenção da União de Paris, pela primeira vez, falou de concorrência desleal. E, finalmente, no Brasil, em 1934, o Decreto 24.507, então, internalizou toda a legislação referente à repressão à concorrência desleal. Então, esse é o histórico no Brasil e no mundo sobre a concorrência desleal. Aqui, rapidamente, uma definição. A letra ficou pequena aí, o pessoal não vai conseguir ler, eu vou ler para vocês. Concorrência desleal é todo e qualquer ato praticado por um industrial, comerciante ou prestador de serviço contra um concorrente direto ou indireto, ou mesmo um não concorrente. Então, aqui uma parte polêmica, né? Independentemente de dolo ou culpa, utilizando-se de meios ilícitos com vistas a manter ou incrementar a sua clientela, podendo ou não desviar em proveito próprio de terceiro, direta ou indiretamente, e clientela de outrem. E eu termino dizendo que esses atos são contrários às práticas e usos honestos perpetrados na indústria, comércio e serviço. Veja que interessante. Aqui, dentro da norma jurídica, tem uma norma de cunho moral. Usos honestos, né? O que é uso honesto? Como é que você pauta um uso honesto? É muito difícil. Daí a dificuldade de entender o conceito amplíssimo de concorrência desleal. Como eu tinha dito, a legislação prevê no artigo 2º a proteção relativa aos direitos de propriedade industrial se dá mediante, aí vem lá o inciso 5º, repressão à concorrência desleal. Então, logo no início da lei da propriedade industrial, nós já temos a sinalização de que esta lei ela tem o condão de reprimir quaisquer atos de concorrência desleal. Na prática, quando você vai pedir uma tutela para o juiz procura um certificado de registro. Aí você diz, olha, eu estou fundando a minha ação em ato, nas normas de repressão à concorrência desleal, não de contrafação de uma marca, por exemplo. Por isso que não tem um certificado de registro. Então, os nossos juízes têm muita dificuldade de entender o conceito. Mas por que eu vou lhe dar a liminar
se você não registrou a marca? Aí você tem que explicar que no Brasil não há obrigatoriedade de registro, basta o uso. O uso continuado, se você provar que você que disseminou aquele sinal distintivo e ele se tornou um sinal distintivo, então você tem a tutela jurídica, tem a tutela legal da repressão. E com esses argumentos, então, o juiz normalmente concede, mas é muito difícil, de plano, sem argumentar, sem ter essa interlocução com o magistrado, você conseguir de ofício a liminar. O artigo 195, como eu disse, ele também capitula os crimes de concorrência desleal, quando no inciso 3º diz que comete crime de concorrência desleal quem emprega meio fraudulento para desviar em proveito próprio ou alheio clientela de outrem. Veja que interessante, é um tipo penal amplo, amplíssimo. Dr. Paulo Oliver, que conhece muito mais do que eu a área penal da propriedade intelectual, sabe que você tem que capitular, tem que ser um determinado tipo para poder levar à frente a ação penal. Só que aqui o legislador optou por deixar amplo, meio fraudulento, pode ser qualquer coisa. Qualquer coisa, se você faz algo, uma embalagem confundível, você pratica um meio fraudulento para iludir o consumidor, desviando a venda, né, para o seu produto. Então eu digo, na prática, você também tem dificuldades, você como operador do direito tem dificuldades de mostrar ao juiz que houve um meio fraudulento, né? O inciso 4 fala que também comete crime de concorrência desleal quem usa expressão ou sinal de propaganda alheios ou os imita, de modo a criar confusão entre produtos e o estabelecimento, que é a palestra do Dr. Tinoco. E o inciso 5º, quem usa indevidamente nome comercial, título de estabelecimento, insígnia, também comete um ato de concorrência desleal. Então, essa trinca de incisos do artigo 195 é basicamente todo o chão que nós precisamos nos apoiar, né? O artigo 209, como eu tinha dito, é a parte que fala da reparação civil. Mas eu cito esse artigo 209 porque o legislador tomou o cuidado de dizer que comete um ilícito, né? E esse ilícito deve ser reparado, quaisquer atos de concorrência desleal não previstos nesta lei. Então fica ressalvado ao prejudicado o direito de haver perdas e danos em ressarcimento de atos causados por violação de direitos de propriedade industrial e atos de concorrência não previstos nessa lei. Ou seja, aqui, na minha opinião, liquidou a fatura. Pode ser qualquer coisa que venha a surgir no futuro, desde que quebre a lealdade no comércio, na indústria, você tem o direito de pedir a reparação civil, você tem o direito de pedir a abstenção forçada do uso daquele ato. O artigo 10 bis, para terminar a parte da legislação, ele sinaliza para todos os países signatários, né, hoje são mais de 150 países signatários, como deve se comportar a legislação de cada país, dizendo que os países obrigam-se, então é uma norma imperativa, né? Obrigam-se a assegurar aos nacionais a proteção efetiva. Essa palavra é importante, efetiva, contra a concorrência desleal. Então tem que ser algo decisivo, incisivo, algo que resolva. Não pode ser uma legislação claudicante. Ela tem que ser imperativa. Em outras palavras, demonstrou o ato de concorrência desleal, o Poder Judiciário tem que coibir, ponto final. Porque essa norma, ela foi internalizada no direito brasileiro, está dentro do ordenamento jurídico brasileiro. No inciso 2 aqui do artigo 10, diz que constitui ato de concorrência desleal qualquer ato, olha como abre, é amplo o negócio. Qualquer ato de concorrência contrário aos usos honestos em matéria industrial ou comercial. E, finalmente, o inciso 3 diz que deverão proibir-se particularmente, ou seja, é um exemplo,
entre tantas outras, particularmente esses aqui. Todos os atos suscetíveis de qualquer meio estabelecer confusão com o estabelecimento, os produtos ou a atividade industrial. Olha que interessante, atividade industrial. É daí que quando nós estudamos a diluição de marcas, de sinais não concorrentes, é por aqui que pega, que pode desgastar a atividade do industrial. Bom, nós estamos na parte final da palestra, vamos falar um pouquinho de trade dress. Dentre todos os sinais distintivos não registrados, o trade dress é o conjunto, é aquilo que une esses sinais isoladamente não protegidos, mas que quando unidos eles formam um conjunto e merecem a proteção. O nosso querido Dr. José Carlos Tinoco Soares é o jurista brasileiro que mais escreveu sobre trade dress. A obra dele é uma referência e ele chamou essa expressão inglesa de conjunto imagem. Em outras palavras, essa expressão foi cunhada há 100 anos nos Estados Unidos e a significação dela é toda a forma ou conformação de uma embalagem, a disposição de linhas, grafismos, traços, cores do rótulo de um determinado produto, o interior e exterior de um estabelecimento comercial, nós estávamos conversando há pouco, né? Tudo isso pode conter elementos de identificação visual de tal sorte peculiares que, combinados, formam um conjunto individualizador dos demais existentes na concorrência. Esses elementos, pelo uso de tempo, tornam-se sinais distintivos no seu conjunto e associados a um determinado produto ou serviço perante os consumidores. Em outras palavras, o trade dress pode ser muitas coisas. Então, é caso a caso. Nós temos que examinar caso a caso, pegar a embalagem de um produto e a embalagem do outro e verificar se tem um conjunto imagem a ser protegido. Eu vou dar alguns exemplos aqui de confundibilidade de trade dress. Bom, aqui nós temos dois produtos iguais, né? E esses produtos iguais, embora tenham marcas diferentes, então não se trata de contrafação de marca, né? O original é o Fio e Pontas e o que copiou é o Nutri Pontas. Vejam que interessante, cores, disposição de grafismos, expressões, então tudo faz com que o consumidor, ao bater o olho no Nutri Pontas, pense e tratasse do original, Fio e Pontas. Por que eu digo aqui o original? Porque ele foi o primeiro a entrar no mercado. Ele foi o primeiro que desbravou, que se mostrou com essa vestimenta, daí o nome trade dress, né? A vestimenta do produto, ao consumidor. O consumidor, com o tempo, começou a habituar-se com o produto, com a qualidade dele. Quando vem, de forma subreptícia, o concorrente e tenta surfar, tenta pegar uma carona, né? No prestígio e na fama do produto original. Então, esse aqui é um caso clássico de trade dress, de usurpação de trade dress. Outro exemplo. Então, o original é o produto chamado Niele Gold. E o concorrente é o Gold Chocolate. Então, vocês vejam que realmente confunde a mente do consumidor. Gera uma confusão. Então, o produto original tem aquela configuração, aquela aparência extrínseca, né? Quando vem um concorrente e copia a aparência extrínseca, ele causa um ato de concorrência desleal. Mas aí ele pode dizer, mas espera um pouquinho, ninguém tem o direito ao marrom na embalagem, ninguém tem o direito ao vermelho. Aí a defesa normalmente tenta pegar elementos isolados. Só que se esquece que quando combinados, imita o conjunto do original.
mais um aqui. Yardley, Bend Street, e o outro, Yale, Down Street. Observe que tem esses riscos, né? Parecendo um V, e o outro fez algo muito parecido. O que ocorre é que aqui é uma imitação flagrante da embalagem do outro, com nomes diferentes: Yardley, Yale, Bend Street e Down Street. Então, ambos colônias, né? Perfumes. E finalmente essa aqui, Sol e Puerto Sol. Observem que o Sol do Puerto Sol é que realmente ficou ruim a transparência. Mas a embalagem menor é a marca Sol de cerveja. Uma marca muito conhecida. Se eu não me engano, essa marca, Zé Carlos, é mexicana, né? É mexicana. É mexicana. Essa Puerto Sol, ela tentou pegar a carona da Sol. Então também fez algo muito parecido para confundir o consumidor na hora de adquirir o produto. Então essas eram as considerações que eu queria fazer em relação à concorrência desleal, e eu estou aberto aqui a perguntas e respostas. Obrigado. Obrigado, professor. Antes de passar a palavra ao professor Tinoco, eu quero agradecer ao OAB de Ribeirão Pires, que se faz presente nesta mesa, na pessoa do Dr. Akhenaton de Brito Cavalcante. Muito obrigado pela presença. Só para completar um pouquinho, e para que vocês não fiquem descansando muito tempo, eu queria invadir a área do Camelier e dizer que nós participamos do Sol e Puerto do Sol. Mas logo veio o outro lado da medalha, porque, na realidade, a Sol mexicana, que tinha aquele rótulo que é tradicional em vários países do mundo, e logicamente foi aqui aproveitado pela Puerto del Sol, eles lançaram um rótulo extremamente semelhante à outra marca da Ambev, que é a Skol, e nós participamos também. Então você veja, a guerra de mercado é realmente impressionante. Todos querem, evidentemente, viver à mercê do outro. E, com isso, nós é que estamos sempre presentes para orientar, para dizer o que eles devem fazer e o que não devem fazer. Mas, se vocês observarem, o Sol e Skol, hoje, no mercado, é extremamente semelhante. E é evidente que não se discute aí a questão da marca, porque, para mim, são exatamente iguais, mas se discute a forma de apresentação do produto no mercado. Chegou? Bom, vamos encher mais um pouquinho. Está aqui do meu lado o doutor Uris Eduardo. Ele começou comigo já quase há uma década, como um simples funcionário no CPD, moço bastante estudioso, exemplar funcionário. Num dado momento ele disse: vamos estudar advocacia. Estudou, cursou, foi aprovado e imediatamente após ele obteve a OAB. É daqueles jovens que nós sentimos muito orgulho de ver que cresceu conosco, está conosco, é um dos mais novos advogados que nós temos, que simplesmente passou direto. O que vale dizer, a despeito de muitas outras, ainda nós temos em nosso país faculdades de nível. E a OAB, cumprindo sempre com a sua função, é que faz com que essas pessoas realmente sejam aprovadas e possam exercer a advocacia com todo o saber. Chegou a nossa vez? É moderno, mas é ainda bem lento, né? Bom, vamos continuar, né, Paulo? Muito bom. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer ao Dr. Luiz Flávio Borges Durso, muito digno presidente dessa OAB de São Paulo,
Em segundo, ao Dr. Paulo Oliver, presidente da Comissão de Direito da Propriedade Imaterial, da qual eu participo com a propriedade industrial, pela convite que nos foi feito e só esperamos corresponder. E agradeço também as referências feitas ao meu particular amigo, Dr. Alberto Camelier. Simplesmente vamos ver se eu consigo corresponder. E sempre aquele jargão dizendo que eu não sou orador, eu sou escritor. E sendo escritor, eu trago para vocês um texto que vem de 1850. É praticamente um século e meio que nós vamos falar sobre o nome comercial. E depois vamos falar também sobre os slogans, expressões e sinais de propaganda. Então, aqueles que realmente tiverem interesse, além das projeções que nós vamos fazer para que vocês estejam sempre atentos, é uma caneta e um lápis para anotar, porque são leis e leis que contam esta história do nome comercial no Brasil e no mundo, ou mais particularmente nas 3 Américas. Viu? Bom, sem qualquer ofensa à Sony, eu acho melhor nós continuarmos com os modelos tradicionais, porque esse, desde que eu adquiri, só está dando problema. Bom, vamos lá. Ao que tudo indica, o nome comercial vem sendo amparado desde o texto original da Convenção da União de Paris, de 20 de março de 1883. A sua proteção é por demais ampla ao estabelecer pelo artigo 8º que o nome comercial será protegido em todos os países da União, sem obrigação de depósito ou registro, quer faça ou não parte de marca de fábrica de comércio. O princípio acima contraria a própria Convenção e a nossa Constituição Federal. Com efeito, e no primeiro caso, em face do artigo 2, número 3, eis que ressalvam-se expressamente as disposições da legislação de cada um dos países da União relativas ao processo judicial e à competência. Desde a primitiva Constituição até hoje, está consignado: todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros a igualdade de direitos. Tanto contraria, e por via de consequência, considerando que todos são iguais perante a lei, a mencionada convenção deixa claro como aí está expresso: em consequência, terão a mesma proteção e os mesmos recursos legais, desde que observem as condições e as formalidades legais. Essas formalidades legais estão consignadas nas leis brasileiras, que, no nosso entender, sobrepõem a esses princípios. Com efeito, e assim nos ensina Bodenhausen ao comentar esses dispositivos da Convenção da União de Paris. E para nós não há a menor dúvida que o tratamento nacional e assimilação aos nacionais constitui uma das regras fundamentais da Convenção e representa o integral respeito à soberania dos Estados da União, que não só elaboram as suas leis, como também têm o dever de aplicá-las aos nacionais e estrangeiros. Citado Bodenhausen porque ele foi o diretor do BIRP durante muitos e muitos anos e, logicamente, foi o primeiro a se manifestar expressamente sobre todos os artigos da Convenção da União de Paris, já com relação à revisão de Estocolmo. Solidificando esta balizada doutrina, está a decisão soberana do Tribunal Federal de Recursos, da lavra do emérito ministro Carlos Mário Veloso, ao deixar de forma irretorquível que o tratado fornece o princípio, mas é na lei brasileira específica que rege a matéria que se vai buscar o modo de proteção a efetivar-se. E sem mais delongas, no mesmo sentido, a doutrina de Gusmão
Paulo Figueiredo e de Denis Borges Barbosa. 33 anos antes, o Código Comercial Brasileiro, Lei 556, de 25 de junho de 1850, já prescrevia: todos os comerciantes são obrigados a fazer registrar no registro do comércio todos os documentos cujo registro for expressamente exigido. Nestas condições, todas as empresas eram obrigadas a se registrar no Tribunal ou Conservatória do Comércio, para ter daí por diante o nascimento da pessoa jurídica com o seu nome comercial. Em substituição àquele tribunal e pelo decreto 596, de 19 de julho de 1890, foram criadas as juntas comerciais com a finalidade de proceder ao arquivamento dos contratos sociais. E, em seguida, pelo decreto 916, de 24 de outubro de 1890, foi estabelecido o registro das firmas e razões comerciais a cargo das mencionadas juntas comerciais, definindo-se o nome comercial como firma ou razão social é o nome sob o qual o comerciante ou sociedade exerce o comércio e assina-se nos atos a ele referentes. Mais tarde, pelo decreto 3708 de 1919, foi regulamentada a constituição das sociedades por cotas de responsabilidade limitada. Pelo Decreto-Lei 2627 de 40, a constituição das sociedades por ações e ou anônimas. Neste último, havia disposição expressa sobre a violação do nome comercial, ou seja, se a denominação for idêntica ou semelhante à de companhia já existente, assistirá prejudicada o direito de requerer a modificação e demandar perdas e danos. A Lei 4726 de 65, que regulava o registro do comércio, foi revogada pela atual Lei 8934 de 94, mas manteve o princípio que haverá uma junta comercial em cada unidade da federação, que o registro compreende o arquivamento dos documentos e constituição das empresas. E, finalmente, que a proteção ao nome comercial decorre automaticamente do arquivamento dos seus atos constitutivos. O regulamento ocorreu pela Lei 1800 de 1996 e deixa claro em seu artigo 81 que a proteção ao nome comercial decorre do arquivamento dos atos constitutivos da pessoa mercantil individual ou da sociedade mercantil. Para todos os efeitos legais e de direito, a partir da constituição da empresa, é que se obtém os direitos concernentes agora aí ao nome empresarial. Essa proteção, no entanto, segundo o previsto no parágrafo 1º desse artigo, está limitada à unidade federativa, o que vale dizer ao Estado e ou circunscrição onde houver uma junta comercial. Contudo, aquele que desejar uma extensão a todo o território nacional poderá fazê-lo conforme determina o parágrafo 2º desse artigo 61, mediante a apresentação da certidão originária desse arquivamento em tantas quantas forem as mencionadas unidades da federação. Assim procedendo, terá a proteção ao nome empresarial a todo o território nacional. Muito bom. Tudo o que foi visto diz respeito unicamente à proteção ao nome comercial de natureza obrigatória e perante ao registro do comércio. Ressalte-se, no entanto, que essa obrigatoriedade de registro se verificou em 1850, repita-se, há 33 anos, antes da promulgação da Convenção da União de Paris. Paralelamente,
pelo decreto 24.507 de 34, foi estabelecido o registro do nome comercial com validade a todo o território nacional e perante o então Departamento Nacional da Propriedade Industrial, o qual assim se manteve até que, pelo Decreto-Lei 1005 de 69, foi definitivamente extinto, não mais havendo essa modalidade de registro perante o INPI. A despeito da continuidade da vigência da lei e do regulamento sobre o registro público das empresas mercantis, foi sancionado o novo Código Civil, pela Lei 10.406 de 2002, tratando no título 4 dos institutos complementares, especificamente no capítulo 2º do nome empresarial, não só conceituando este último, como também equiparando as sociedades simples. Invadindo o preconizado, como já vimos, pela Lei das Sociedades Anônimas, passou o novo Código Civil a considerar a colidência dos nomes empresariais e o que deverá ser feito quando esta for constatada, tal como especificado, como aí está, pelo artigo 1163. E para completar, pelo artigo 1166, este novo Código Civil repetiu o já estabelecido pelo regulamento da Lei de Registros Públicos, no que diz respeito à proteção do nome empresarial perante as juntas comerciais e a possibilidade de ampliação desse nome a todo o território nacional. É de se acentuar que a expressão nome comercial permanece intacta desde a inclusão no artigo 8º da Convenção da União de Paris, e assim vem se mantendo em praticamente todos os países do mundo. No Brasil, no entanto, pelo Código da Propriedade Industrial de 1967, passou a ser nome de empresa, e pela Lei dos Registros Públicos como nome empresarial, o mesmo se constatando, como já dito, pelo novo Código Civil. No nosso entender, se trata de uma expressão universal. Não havia razão alguma para ser modificada. Aliás, é o que veremos daqui por diante, mediante o exame do que vem ocorrendo nos países das 3 Américas. Por óbvio, em todos os países das Américas, o nascimento da firma, razão comercial e ou empresa com o legítimo direito ao nome comercial se faz através do registro do comércio, sem o qual nenhuma empresa poderá exercer as suas atividades. Além desse registro obrigatório, outro poderá ser almejado perante o Departamento de Marcas ou registro da propriedade industrial com sua proteção específica e ou mais ampla. Vejamos agora o que ocorre em todos os demais países das 3 Américas com relação ao nome comercial. Lei tipo para os países em desenvolvimento sobre marcas, nomes comerciais e concorrência desleal. Artigo 48, como aí está. Não obstante, as disposições legislativas ou regulamentares em que as leis prevê as obrigações de registrar o nome comercial, esse estará protegido, incluso antes do registro ou sem ele, contra todo ato ilícito por parte de terceiros. No Convênio Centro-Americano para a Proteção da Propriedade Industrial de 1968, entre Costa Rica, Guatemala, Nicarágua, El Salvador e Honduras, consta, como aí está, o seu artigo 48. Eu não vou repetir, porque vocês poderão fazer um ótimo exercício lendo como está aí em castelhano, que a língua é tão próxima para a nossa que não merecerá fazer nenhuma tradução. Muito bom. A decisão 486 do Pacto Andino entre Bolívia, Colômbia, Equador, Peru e Venezuela, de 2000, consagra também no seu artigo 190. E logo em seguida, no artigo
191, que o direito exclusivo sobre o nome comercial se adquire pelo seu primeiro uso no comércio. Pois bem, os países que não protegem o registro específico do nome comercial perante o Departamento da Propriedade Industrial são apenas o Chile e Portugal. Repetindo do exame comparativo que fizemos em 22 países das Américas, mais a Espanha e Portugal, podemos afiançar que o texto básico é aquele já exposto relativo à decisão 486 do Pacto Andino, que tem servido naturalmente de base para todos. Esse texto tem no seu artigo 190, isto eu vou repetir, os nomes comerciais são independentes das denominações ou razões sociais das pessoas jurídicas, podendo ambas coexistir. Vale, desde logo, acentuar que haverá sempre um registro obrigatório, qual seja, aquele que efetivamente dá nascimento à pessoa jurídica e perante o registro do comércio, e como registro facultativo, outro diante do Departamento da Propriedade Industrial. Mais uma vez, esse artigo 191 da decisão do Pacto Andino diz claro, o direito exclusivo sobre o nome comercial se adquire pelo seu primeiro uso no comércio. Com as mesmas ou semelhantes palavras, esse entendimento foi repetido pelos seguintes países: Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicarágua, Panamá, Paraguai, República Dominicana. Dentro desse texto é de se destacar os seguintes acrescentamentos que foram feitos nas leis da Costa Rica, El Salvador, Nicarágua e República Dominicana, que contém a seguinte disposição: o titular de um nome comercial poderá solicitar a inscrição no registro da propriedade industrial. As leis da Guatemala, Paraguai e Uruguai, por sua vez, contêm o seguinte esclarecimento: não é necessária a inscrição no registro para exercer os direitos que essa lei outorga ao titular. Vejamos agora de forma específica o que ocorre nos seguintes países. Cuba. Poderão registrar nomes comerciais as pessoas naturais e jurídicas nacionais e estrangeiras que tenham estabelecimento comercial ou industrial no território da República de Cuba. Espanha. Entende-se por nome comercial todo sinal suscetível de representação gráfica e que sirva para distingui-la das demais empresas que desenvolvem atividades idênticas ou similares. Estados Unidos da América, pela lei tradicional de 1946 e pelas alterações que foram feitas em 1989. E aí está bem claro que os nomes comerciais das pessoas jurídicas, na subseção B, serão protegidos sem a obrigação do depósito do registro, quer façam ou não parte de uma marca. O México estabelece que o nome comercial de uma empresa e seu direito ao seu uso exclusivo estão protegidos sem necessidade do registro. E, finalmente, o Uruguai, que diz que os nomes comerciais constituem uma propriedade industrial para os efeitos da presente lei. Não é necessário o registro do nome para exercer os direitos acordados por esta presente lei, salvo no caso que forme parte de uma marca. E agora vem a lambada. Repetimos que não é só no Brasil. Como em todos os países examinados, haverá sempre a necessidade de um registro obrigatório. Este, a nosso ver, se faz necessário e indispensável a permitir o livre funcionamento de uma empresa no pleno exercício de suas atividades, quer se trate de pessoa jurídica industrial, comercial ou prestadora de serviço. As únicas leis que dispõem sobre o seu âmbito são, de um lado, a do Brasil, que limita essa proteção ao nome empresarial à unidade da federação e ou Estado, em que se encontra a sede da empresa. E, do outro lado, temos a lei mexicana, que expressamente consigna em seu artigo 105, a proteção incluirá
a zona geográfica da clientela efetiva da empresa e se estenderá a toda a República se existir difusão massiva ou maciça e constante em nível do mesmo. Retornando à Convenção da União de Paris, cremos que a proteção ao nome comercial, ali consignada pelo artigo 8º, será sempre sem a obrigação do depósito do registro em todos os países da União. No nosso entender, não pode ser admitida em hipótese alguma. Primeiro, porque o artigo 2, número 3 da mesma ressalva as disposições da legislação de cada país. Segundo, porque já se decidiu soberanamente. O tratado fornece o princípio, mas é na lei brasileira específica que rege a matéria que se vai buscar o modo da proteção a efetivar-se, como já citado, da lavra do ministro Carlos Mário Veloso. Mas o mais importante é que o Superior Tribunal de Justiça recentemente assim decidiu. Os cidadãos dos países signatários terão proteção e direitos análogos aos outorgados aos nacionais, desde que cumpridas as condições e formalidades impostas pela legislação brasileira. Logo em seguida, esse é de 2004, em 2005, o recurso especial 653609 decidiu exatamente no mesmo sentido. Como vimos à saciedade, todas as legislações dos países das Américas determinam que deverá haver um registro obrigatório perante o registro de comércio. E este é o que efetivamente dá nascimento à pessoa jurídica. A partir desse procedimento, tem-se a primeira proteção ao nome comercial. A segunda proteção será facultativa e poderá ser feita perante o Departamento da Propriedade Industrial. Ora, se as legislações internas dos países são ressalvadas pelo artigo 2, número 3 da Convenção de Paris, se essas legislações obrigam a 2 registros sem os quais não haverá proteção ao nome comercial, como poderá aquela convenção permitir aos alienígenas uma proteção maior do seu nome comercial, isto é, sem a necessidade de depósito do registro? Ressalve-se, portanto, que não só a Constituição Federal do Brasil, como também de todos os demais países, consagram a igualdade de direitos, ou melhor, não distinguindo os nacionais dos estrangeiros. Se assim o é, como então poderemos admitir que uma convenção venha a conferir mais direitos ao nome comercial dos estrangeiros, ou melhor, independente do registro, se para os nacionais há a obrigatoriedade no registro do comércio e a faculdade no registro do Departamento da Propriedade Industrial? A Convenção da União de Paris, em face do preconizado pelo artigo 8º, constitui para nós, uma afronta à soberania dos países, uma ofensa à Constituição Federal e uma contrariedade à lei da propriedade industrial. Eu deixei de citar no começo que eu sou polêmico. Eu simplesmente procuro estudar, meditar, comparar e apresentar, logicamente, as nossas teses. E assim o fazemos sempre, dando a vocês aquilo que nós pensamos, para que vocês possam apoiar, rebater ou criticar. E aí é que vai nascer a luz. E antes de nascer a luz, você quer que eu pare ou continue? Agora tem a parte mais cômica. Slogans ou frase de propaganda. O consagrado Gama Cerqueira, já citado pelo Camillier, sobre as frases de propaganda, no final tem outra lambada. Com grande acerto nos ensinou, na espécie de marca, criada pela necessidade do comércio e das indústrias e pelos métodos de publicidade e propaganda, é constituída pelas legendas ou divisas conhecidas pelo nome de slogans.
pelo seu arranjo especial, pela sua originalidade. Essas frases são de grande eficácia como meio para tornar conhecidos os produtos, as marcas que os assinalam e o estabelecimento produtor. Estas legendas aproximam-se das denominações empregadas como marcas, podendo ser consideradas como marcas válidas e registradas com esse caráter. João da Gama Cerqueira, Tratado da Propriedade Industrial, Forense, 46, página 422. Pontes e Miranda, por seu turno, salienta que chama-se expressão de propaganda ao sinal distintivo que tem por fim recomendar a atividade do estabelecimento ou do gênero de indústria de comércio, ou realçar as qualidades do produto, ou atrair a atenção dos consumidores. Tratado de Direito Privado, edição da Revista dos Tribunais, 83, página 157. A sua proteção se fez no Brasil em face do Decreto-Lei 24.507, de 29 de março de 1934. Esse decreto, já citado por mim e pelo Carmelier, ele teve o condão não só criar a Diretoria Geral da Propriedade Industrial, mas estabelecer uma quantidade muito grande de formas de proteção, inclusive a concorrência desleal no Brasil. Mas, exatamente o que nos interessa é o que ficou consignado, como está aí, pelo Decreto-Lei 7.903 de 45, o nosso primeiro Código da Propriedade Industrial. E agora a parte cômica. Durante esse longo interregno, temos as frases de propaganda que se tornaram famosas. Se a marca é Sica, bons produtos indica. Soesso dá seu carro ao máximo. Duralex, Sedilex, no cabelo, Sogomex. Bombril, a esponja das 1001 utilidades. E para os portugueses, o mundo gira e a lusitana roda. Vai carregar piano que está na moda. Muito bom. Após uma efetiva proteção durante mais de 60 anos e pela Lei da Propriedade Industrial, veja-se a aberração, 9279 de 14 de maio de 96, foi simplesmente banida, excluída e extinta do Brasil a proteção da frase de propaganda, e que para nós continue um verdadeiro atraso, uma incongruência e uma decisão que contraria legislações de praticamente todos os países do mundo. Enquanto que estes últimos alcançam uma melhor forma de proteção, nós brasileiros, lamentavelmente, retroagimos. A Convenção da União de Paris, que trata das marcas, patentes e concorrência desleal, silenciou-se sobre a frase de propaganda ou slogan, mas perante o Congresso de Berlim, em 1963, da AIPPI, Associação Internacional para a Proteção da Propriedade Industrial, ficou estabelecido quais os sinais que poderiam ser suscetíveis de registro como marca, dentre os quais, se estiver na hora de parar, você fala. Palavras, coleção de palavras, títulos, números, desenhos, forma dos produtos e slogans. A lei tipo, já citada, para os países em desenvolvimento sobre marcas, nomes comerciais e concorrência desleal, de 7 de novembro de 1996, diz que podem constituir marcas as denominações arbitrárias e de fantasia, os nomes, pseudônimos, desenhos, relevos, letras, cifras e slogans, como está aí. Não vou repetir os outros. O Convênio Centro-Americano para a Proteção da Propriedade Industrial, repita-se, de 68, entre Costa Rica, Guatemala, Nicarágua, El Salvador e Honduras, consagra proteção como está aí. O Tratado do Mercosul, de 1991, também dispõe sobre as frases de propaganda. Mais uma vez, o Marco Histórico das Américas, que é a decisão 486,
Pacto Andino entre Bolívia, Colômbia, Equador, Peru e Venezuela. Eu continuo repetindo Venezuela, mas pelo que se sabe, o Camille pode confirmar, parece que o nosso amigo Chaves saiu do Pacto Andino. Ele deve ficar com a lei própria, não sei como. O nosso amigo do Uruguai, Lamas, diz que as frases publicitárias são sinais que têm aptidão distintiva a tal ponto que só a enunciação de algumas delas já fazem entender o que é uma frase de propaganda. Para ele, la chispa de la vida, ou a outra, la decisión inteligente. E outras similares que, pelo simples fato de se falar, já se faz uma ligação direta. E a lei uruguaia, de número 17.011, protege como marca as frases publicitárias que reúnam as considerações requeridas pela presente lei. Das inúmeras decisões proferidas nos mais diversos países do mundo, selecionamos as que seguem. O Departamento de Marcas da Alemanha recusou o registro da expressão Teste it para distinguir tabacos e artigos para fumantes. Ao depois, essa decisão foi modificada pela Suprema Corte, que considerou que a expressão poderia ser suscetível de registro. The Trademark Reporter, volume 92, 2002, página 414. No Chile, a empresa Mars requereu o registro do slogan: 8 de cada 10 gatos preferem Whiskas, a qual sofreu oposição da Nestlé sob a alegação de tratar-se de expressão genérica. O Departamento de Marcas considerou que continha novidade e característicos suficientes para obter a proteção almejada. Essas decisões todas eu retirei vamos dizer, não sei se é anuário, mas até edição mensal, é o Trademark Reporter, da USTA, United States Trademark Association, hoje da INTA. É, logicamente, uma publicação que tem não só tudo aquilo que ocorre nos Estados Unidos, como também em todos os países do mundo e, inclusive, o Brasil. Eu acho que todos aqueles que querem, logicamente, procurar aprender um pouquinho mais de propriedade industrial, devem fazer a assinatura dessa revista da INTA, International Trademark Association, de Nova York, Estados Unidos da América. Muito bom. Perante a comunidade europeia, a Citicorp requereu o registro da marca Live Richly para serviços financeiros. Foi mantida a decisão denegatória em igual de recurso, porque o slogan pode ser registrado como marca desde que preencha realmente a função de uma marca. Bom, eu não vou ficar aqui meia hora lendo tudo que está aqui, porque na realidade Argentina, Chile, Costa Rica, Salvador, enfim, todos os países da América protegem como lema comercial, como cinta, como frase, como slogan ou como slogans. Então, essa proteção é efetiva em todos os países da América. E o Brasil? Com relação ao Brasil, a nossa lei da propriedade industrial, como já dito pelo Camille, no seu artigo 122 diz: são suscetíveis de registro, mais 5 minutos, como marcos sinais visualmente perceptíveis, não compreendidos nas proibições legais. Essa lei não consagra proteção específica, veja, para a marca tridimensional. E taxativamente, pelo artigo 124, número 21, deixa claro que não são registráveis como marca a forma necessária ou comum do produto ou de acondicionamento. Pois bem, e através das diretrizes de análise de marcas e do ato normativo 137, foram estabelecidos os requisitos
para a marca tridimensional que se faz, muito embora saliente-se, a lei especificamente não proteja. Ora, exatamente o mesmo procedimento almejamos para que seja efetivado para com os slogans, bastando apenas que o nosso Ávila, presidente de marca, do departamento de marcas, complete o texto das diretrizes de análise de marca, dando de um lado o conceito da frase, expressão, o sinal de propaganda, e de outro, formulando os requisitos para o seu registro, e logicamente, considerando o que não pode ser suscetível de registro. E aí está na tela o que nós entendemos como frase propaganda. Se temos um precedente que nos parece coerente com a realidade, por que não aproveitarmos para introduzir de maneira indireta a proteção dos slogans e, dessa forma, acompanharmos o que de há muito já se verificou nos 22 países examinados? Precisamos, por sem dúvida, nos igualar aos outros e proteger cada vez mais os direitos da propriedade industrial. Vocês observaram que eu fiz uma série enorme de transcrições na língua castelhana. E a propaganda é a alma do negócio, porque há um ano praticamente nós lançamos o Tratado de Propriedade Industrial das Américas, edição LexNex, que está sendo vendido, pode falar? Pela Tinoco Soares e Filho. Custa baratinho, aqui no Brasil é mais barato que na Argentina, custa apenas R$160. Veja bem, este Tratado da Propriedade Industrial das Américas, ele enfoca tudo aquilo que vocês imaginam em matéria de marcas no mundo e nas Américas. Enfoca também as indicações geográficas, denominações de origem, indicações de procedência. Invoca também os crimes contra a propriedade industrial, crimes de concorrência desleal, nomes de domínio, enfim, tudo aquilo, e logicamente o trade dress nós, tudo aquilo que vocês querem para saber como proteger, além de nossas fronteiras, vocês estarão lá. E para finalizar em Hoc Signos Vinces, não é meu, mas sim de Constantino. Mas o que é nosso é TSF, que é o nosso símbolo, nosso emblema, e as iniciais de Tinoco Soares e Filho. Meu muito obrigado, me coloco à disposição, peço desculpas se eu os cansei. Antes de passarmos às perguntas, eu quero, em nome desta casa, em nome dos colegas que aqui lhe assistiram, caro Alberto, lhe passar um mimo, uma recordação desta conferência. E da mesma forma ao Dr. José Carlos Tinoco. Vou falar muito porque nós já nos conhecemos. Isso aqui em nome da casa e dos colegas muito obrigado. Que lhe assinam é o mimo da OAB. Alguém deseja dirigir alguma pergunta aos conferencistas, ou à mesa, ou a ambos? Dá seu nome, sim. Bom dia, doutores. Parabéns pela bela palestra. Eu gostaria de saber se uma pessoa pretende registrar o nome dela como marca e existe outra pessoa que inclusive nasceu antes dela, é homônimo, e ela resiste ao registro dessa marca. Eu queria saber como é que fica, quem tem direito do registro? Caberia, você responde? Para mim ou para a Camelia? Para mim ou para a Camelia? Pode ser. Se tiver mais à frente. Veja bem, o Camelia disse uma coisa muito importante que se reconhece no país, inclusive pela lei, de forma indireta, que a nossa lei não é só o sistema atributivo, como também o declarativo. Então, existe o direito de precedência. Resta saber quem usou primeiro. Se não houver usuário primeiro, quem depositou primeiro? E eu posso dizer com experiência própria que nós somos Tinoco.
ou melhor, Tinoco Soares, porque é sobrenome duplo do meu pai e da minha mãe, Tinoco, e só do meu pai Soares. É uma coisa inédita. Então faço questão desse nome, e esse nome vem sendo utilizado. Lamentavelmente, no passado, nós colocamos o nosso irmão para trabalhar conosco. E ele recorreu ao Poder Judiciário, dizendo que o nome era dele, porque ele chamava-se fulano de tal Tinoco Soares. O Poder Judiciário decidiu que Tinoco Soares é daquele que toda a sua vida se dedicou à propriedade industrial. Então eu ganhei, não tendo marca, não tendo nada, simplesmente tendo um uso efetivo do meu nome contra a qualquer outro. Por isso que hoje eu uso, e a marca registrada, Tinoco. Todo aquele que no ramo que vier a se utilizar, seja parente ou não, evidentemente eu não vou permitir. Se o senhor, imagine que daqui a algum tempo o senhor para de usar essa marca. 10 anos, por exemplo. Depois de 10 anos pode vir outra pessoa utilizar essa mesma marca? Pode, evidentemente requerendo a caducidade. E desde que eu não comprove que estou utilizando, estará livre desde que a pessoa se chame Tinoco. Porque o nome civil e o patronímico é privativo daquele que eu tenho. Não é qualquer um aleatoriamente pode colocar Tinoco. Ele vai colocar se ele se chamar Tinoco. Perfeito. Por acaso, se existir uma empresa que tem um nome X, ela não registra esse nome, é um nome comum. Não é nome de família, não é nada, é um nome que ela deu à empresa. Ela não registrou. Ela está usando esse nome. Posteriormente vem uma pessoa e, não olhando esse nome, mas por acaso coincide esse nome, ela registra esse nome. Para quem é válido o nome? Muito bom, veja bem. O pedido, por ocasião, após o depósito, pode ser impugnado através de uma oposição, provando-se, como eu disse, o uso anterior. É uma empresa que tem provavelmente seu nome comercial ou apenas o produto no mercado. Ela prova o uso anterior, ela faz a impugnação, a oposição e já deposita a marca em seu nome. Se a marca chegar a ser registrada, por ocasião do registro, ele entrará com processo administrativo de nulidade. Se não aproveitar desse prazo, durante mais 5 anos, ele poderá requerer, ou obter, ou promover ação ordinária de anulação desse nome. No caso... Cabe, repito, o uso anterior devidamente comprovado. No caso, por exemplo, desse nome, imagine que, no caso do seu irmão, ele é contador, por exemplo. Ele pode usar esse nome para efeito de contabilidade? Não. Não, porque hoje a marca Tinoco está protegida para tudo. Se não tivesse registro, ele poderia? Poderia, porque tem Tinoco Farmácia, Tinoco Transporte, etc. Porque a família Tinoco não é só minha. Okay. Tem Gonçalves Tinoco, está citando o Tinoco e outros Tinocos. Okay. Mas eu tenho a sorte de ter do meu pai e da minha mãe. E tem Tonico Tinoco também, que eu cheguei a notificar o filho dele, porque ele é Tonico, o outro é uma corruptela, que deu Tinoco. Então, o filho colocou Tinoquinho e eu falei, prova que você tem o direito. Não tem, porque é uma corruptela. Agora, se ele fosse Tinoco, tudo bem, não se discutirá. Ele põe Tinoquinho, Tinocão, o que ele quiser. Camila, você quer falar? Só para complementar o que o doutor José Carlos disse, quando se trata de nome civil, utilizado no comércio como marca ou como nome empresarial, o próprio Código Civil dá a solução dizendo que deverá, o que vem depois, tem que ter algo que o distingua do anterior. Porque os nomes civis nem sempre têm a característica de serem ímpares. Por exemplo, Casas José Silva, né, Tinoco? Perfeito. Casa José Silva. José Silva é o nome mais comum no Brasil. José da Silva, José Silva. Então, se viesse um outro empresário no mesmo ramo de atividade, com o nome civil José Silva, ele teria que dar um cunho de distintividade. Exemplo, Casa J. Silva. Obrigado. Bom dia, meu nome é Kelly e minha pergunta vai para o Dr. Tinoco.
A lei da propriedade industrial hoje não protege os slogans, não tem um registro, um certificado de registro para eles. Como uma empresa hoje pode proteger o seu slogan? Uma outra pergunta correlacionada. A empresa que adotou um slogan numa determinada época, ela não faz uso depois por um determinado período. Esse slogan pode caducar? Ela pode perder direito desse slogan? Existe um prazo razoável para isso? Bom, na realidade, não pode caducar porque não existe registro. Então não tem o que caducar. O que eu aconselho sempre e faço é o seguinte: deposita como marca e lute e vá até o Poder Judiciário. Por quê? Nós estamos fazendo um estudo e já temos uma quantidade muito grande de expressões de propaganda concedidas como marca. Então, o INPI, por mais que ele tenha eliminado da lei vigente a proteção às frases de propaganda, ele continua. E parece brincadeira, mas exatamente aquela que eu disse, o mundo gira e a Lusitana roda, foi deferida como frase de propaganda, ou melhor, como marca. Então, o INPI, infelizmente, ele não tem muita história, não tem critério. Então, nós depositamos e vamos lutar perante o INPI, até onde der, e através do Poder Judiciário. É isso que eu tenho recomendado, sem dúvida. Posso dizer mais ainda. Há muito tempo atrás, eu fui procurado pelo ilustre médico cientista que queria proteger um processo de fabricação de um medicamento contra o câncer. Nós depositamos. Foi indeferido. No entanto, veio o pipeline. E essa patente está concedida nos Estados Unidos como patente europeia. E depois pelo pipeline do Brasil. Nos primórdios da marca de serviço, que não existia no Brasil, nós na Mercúrio já depositamos a marca de serviço na classe 50, depois veio a 50. Então nós estamos antevendo que logo, logo, os dirigentes do INPI vão ver a necessidade de fazer, como sugerido, uma norma, um ato normativo ou uma diretriz para incluir de forma indireta a proteção do slogan. Isso é indispensável para nós aqui no Brasil e, como disse, é um atraso em relação a todos os demais países das Américas. Bom dia, meu nome é Gilberto Mariô, eu milito na área do direito autoral e gostaria que o doutor Camillier me esclarecesse se o termo trade dress aparece no texto legal ou se apareceu na sua transparência, assim, por licença poética. Enfim, se existe um meio de eu proteger no Brasil o trade dress, ou se eu tenho que me utilizar do Instituto do Desenho Industrial ou da própria concorrência desleal. E para o doutor Tinoto, eu gostaria de perguntar se no TRIPS da OMC consta a proteção aos slogans, ou se ele também se omite nesse aspecto. Bom, com relação ao trade dress, não está na legislação nem o termo em inglês, nem o termo, a sua tradução livre para o português, né? Conjunto imagem, conjunto visual. O que ocorre é que o registro da marca possibilita que você proteja uma marca mista, por exemplo. E na marca mista você pode pedir o conjunto de cores. Então vamos imaginar uma embalagem de um produto na qual você tem uma série de dísticos, de desenhos, nomes, ou seja, um conjunto. Ao pedir a marca mista, com a reivindicação de cor, você estaria indiretamente protegendo o trade dress. Você estaria protegendo aquele conjunto imagem do produto. Evidentemente que o desenho industrial também, o formato externo de um produto, né, é objeto de registro de desenho industrial. Então você teria essas duas possibilidades de registrar. Agora, pelas normas de repressão à concorrência desleal, independentemente de registro,
desde que você prove o uso anterior, você pode se valer da proteção legal. Eu queria completar, peço desculpa ao Camelier, no seguinte sentido: o americano é muito prático e objetivo. Primeiro, ele decide e bastante a respeito de determinado assunto. Exemplo, trade dress. E depois ele inclui na lei. Pertence ao artigo 43, número 3 ou 5 do Lanham Act, com a alteração de 1989. Como a propaganda, desculpe, a propaganda é alma do negócio, eu estou escrevendo, como já disse, sobre diluição. O americano começou com as leis estaduais, com um texto nacional, e hoje também está incluído no artigo 43, ou 3 ou 5, eu sempre me confundo. Então, o americano é prático, ele inclui na lei. Nós, infelizmente, não incluímos. Mas, como bem disse o Camelier, o trade dress está protegido pela forma de utilização do mercado. Ou seja, tudo aquilo que é colocado no mercado através do rótulo, envoltório, embalagem, está protegido e cai dentro do campo da concorrência desleal pelo aproveitamento daquilo que ele falou, e eu repito, da vestimenta. Quanto à sua pergunta sobre o TRIPS, assim, de momento não me lembro, mas o TRIPS, ele protege, logicamente, tudo a respeito de generalidades, entende? Então, na realidade, está protegida também a frase propaganda como dentro do TRIPS. Obrigado. Tem? O Camelier vai ler para mim. O artigo 15 de TRIPS diz o seguinte: objeto da proteção: qualquer sinal ou combinação de sinais capaz de distinguir bens e serviços de um empreendimento daqueles de outro empreendimento poderá constituir uma marca. Estes sinais, em particular, palavras, inclusive nomes próprios, letras, numerais, elementos figurativos e combinação de cores, bem como qualquer combinação desses sinais, serão registráveis como marca. Então eu entendo que o slogan está aqui, ó. Perfeitamente, tranquilamente, como marca. O senhor não vai me dar uma cacetada. Não? Como nós citamos aqui a América, e o colega falou em direito do autor, nós temos que lembrar que nos Estados Unidos é copyright, a pessoa física não manda nada. Aí é bem diferente da nossa situação no Brasil. E para um exemplo que deu resultado, alguns de vocês irão relembrar, uma escola de samba famosa de São Paulo estava preparando um grande enredo com a Globeleza e ia participar. O Frank Gal hoje está na Gaviões, ele está aí, foi meu cliente. O Frank Gal me procurou e falou: olha, nós temos aqui a poesia, tem aqui com o desenho feito pelos assessores Franz Dorner, tem isso aqui, o desenho final é meu, a pintura é de fulano, mas cada um tinha a sua autoria independente, porque tinha a letra musical e tinha a letra, mas estaria vinculado com a Globeleza que ia sair. E havia um relógio do tempo no meio, e tudo isso era a coordenação dele, embora da prancheta dele saia muita coisa. Eu falei: faz o seguinte, pega essa música e o que você tiver do estúdio, Ilha do Fundão, Academia Nacional de Música. Teu desenho, Belas Artes lá também. Desmembrando, quem era que assinava cada coisa. De repente, 6 meses após, nos vimos obrigados a pedir liminar e não deixar que o carro saísse na avenida. Só veio o acordo quando o oficial foi no galpão e parou na avenida e falou: Globeleza, desce, você não pode, mesmo se você cedeu a tua imagem, você não vai participar. Aí só que houve os interessados, porque dali saiu o relógio, daí saiu uma série de coisas, posterior foram desmembrando. Prevendo o que você falou, eu, há 6 meses antes, quando me consultaram, eu mandei cada um vá para um... O que era impossível, vai para títulos e documentos, desde uma fotografia. Eu tinha tudo aquilo na mão, sob a coordenação dele. Eu tinha a sessão de todos aqueles demais. Então a peça não ia... como ser um grande teatro, não havia participação quase de ninguém. Quando ela fora sacada de cima do carro e o relógio fora desmontado, que deu origem ao relógio, e o companheiro saiu disso, é que surgiu: vamos sentar.
no Hotel Dourado às 22 horas de uma sexta-feira e o carro ia entrar às 3 da manhã. Só assim que conseguiu se guardar o direito, quando você vê algo composto. Então, cabe àquele que dá assistência. Se você está dando assistência, me perdoe, eu me atrevi sobre o assunto, mas é um caso concreto. Eu tive também outro caso concreto com relação ao meu nome. Essas agências Leques, outras agências de publicidade, não a Leques Editora, mas aquelas que fazem editais, onde uma moça brincando comigo, tinha muita amizade com ela, doutor Paulo, o senhor tem caixa postal em revista masculina. Eu falei, o que foi? Oliver, está lá, Oliver, caixa postal. Eu fui buscar a revista Fiesta, a revista Internacional, não tinha um sujeito que punha Oliver, na verdade tinha. E foi uma parada, porque eu tinha que fazer busca e apreensão, e eles não me entregavam a carta, nem os bilhetes, tive que fazer a apreensão do contrato junto ao Correio, para começar por ali, para saber quem era o dono daquilo, porque a revista não me entregava, nem um texto, nem para mim saber a qualificação da pessoa. E foi uma parada. E aí, lógico, eu tinha direito ao nome, eu me achei agredido porque eu era conhecido, dava aula em São Carlos, tinha livro lançado. Oliver, doutor, o senhor vai bem? Essa molecada não perdoava. Então, é desagradável o uso conforme o fim. Tivemos um caso também, mulata tipo Sargentelli. Ela punha na Folha de São Paulo, no Globo, mulata tipo Sargentelli. Ele falou, doutor Paulo, eu virei modelo, as minhas mulatas agora é modelo de prostituição. Olha aí o meu nome. Eu quero que dê um jeito. Então, ocorre isso também no show business. Então, existem essas coisas. Então, eu acho que deu para ilustrar, não foi conferência, para contar os exemplos que eu vivi e convivi. Você, senhor presidente, aí... Na verdade, eu queria fazer uma pergunta para o Dr. José Carlos e para o Dr. Camille. Pegando o mote do que o doutor falou a respeito de legislação comparada, né? Então, eu fiz uma reflexão e dela surgiu uma questão. Cada país tem suas normas e cada uma delas nasce de um fato que tem, por sua vez, um valor. Ponto. Que fato mundial teria o poder, seria ou poderia ser o vetor de uma unificação legislativa, já que o senhor deu vários exemplos de disparidade, né? E como unificar essa legislação nos 4 continentes? Muito bom. Por princípio, primeiro, já existe a Convenção da União de Paris, que ela estabelece os princípios, cabendo a cada legislação estabelecer a forma de proteção. Depois veio o TRIPS, que logicamente completou e faz referência expressa à Convenção da União de Paris. Eu acho que todos aqueles que querem se proteger têm que se espelhar nos dois, ou na Convenção de Paris, ou no TRIPS. Agora, ter uma lei universal, eu acho que não seria o caso. Cada país tem as suas particularidades. E cabe, logicamente, dentro da soberania do país, estabelecer as suas normas e a forma, logicamente, da proteção adequada. O Brasil, logicamente, no tocante a patentes, falta muito ainda. E o que nós ficamos muito chateados é que, por um decreto do presidente da República, nós passamos a proteger os circuitos integrados. Isso é uma aberração. Ainda nos falta a patente do programa de computador ou conjunto, falta os dados matemáticos, enfim, uma série enorme de proteções. No tocante à marca, já citado pelo Camelier, nós não temos a marca olfativa, gustativa, a tátil, móvel, etc. Os países das Américas já têm. Então, se você fazer como nós fizemos um exame comparativo, infelizmente o Brasil precisaria acompanhá-los em muitas outras coisas, na questão de patentes, etc., e na questão também das marcas, que não estão devidamente protegidas, como esses países das Américas que estão. Mas eu queria pegar dar uma continuidade à questão do Paulo Oliver, que na realidade o que ele falou é um conjunto. E esse conjunto já foi objeto dos nossos estudos no passado, quando nós vislumbramos a proteção do visual interno e externo do estabelecimento. E os nossos exemplos clássicos é a McDonald's, que naquela ocasião tinha sempre aquela imagem interna. Era a Burger King, que, pasmem, naquela época que estávamos sempre nos Estados Unidos, todos os personagens, todos os empregados
da Burger King era da cor negra. E cada um desses estabelecimentos tinha, logicamente, as suas particularidades, bandeja, etc, etc. O símbolo universal é o Hotel Hilton, que sempre foi de forma cilíndrica. Muito bom. Depois disso, veio uma decisão famosa, é o Taco Cabana e Tupezos. Essa decisão é abrangente, é espetacular, abriu caminho para os Estados Unidos e o mundo, porque ele protegeu a parte externa do estabelecimento, o letreiro do tabuleto luminoso, luz e toda a parte interna, inclusive a vestimenta dos funcionários. Então, veja, é uma série enorme de detalhes que poderiam ser protegidos, como disse o Dr. Paulo Warner, de per si, mas na realidade está dentro do quê? Trade dress. E essa decisão é famosa. Daí por diante, para dizer que o trade dress não se limita às marcas, aos produtos, mas também às patentes, modelos, etc. Tem um caso típico, acabando de fazer um parecer, que para mim é o trade dress. Por quê? O contrafator pegou a parte interna do aparelho e a parte externa. Só que essa parte externa é a que mais chama no mercado. Então, a recomendação no parecer é ato típico de concorrência desleal pelo aproveitamento parasitário do conjunto, imagem ou vestimenta de um produto. Só complementando aqui a sua indagação da questão da unificação da legislação, né? Muito bem, historicamente, nós tivemos um fato em 1874, que houve uma exposição mundial. No século XIX tinha muitas exposições mundiais, né? Os inventores levavam seus inventos e demonstravam ao público. E nessa ocasião aconteceu um fato curioso. Os Estados Unidos impediram os seus inventores de exporem os seus inventos, alegando que não havia proteção. Isso foi, se eu não me engano, em Viena. É Viena, exatamente. Que não havia proteção internacional àqueles inventos em muitos países. E isso causou um problema mundial, fazendo com que depois tivessem conferências diplomáticas, se não me engano, em 1878, 1880, até culminar com a Convenção da União de Paris de 1883 e a Convenção da União de Berna de 1886. Perfeito. Não é verdade? Então, tentando harmonizar as legislações mundiais e, de fato, como o Tinoco bem colocou, essas convenções é um norte, é uma recomendação, né? Então, cada país tem a sua faculdade de aderir ou não, mas tem uma proteção mínima. Tanto isso é verdade que hoje a proteção mínima para patentes é de 20 anos. Cada país dava a sua proteção 14, 12, 10, 20, 30, 50, 100. Mas hoje houve uma certa harmonização de padrões mínimos de proteção. Bom dia, doutor Moura, Raimundo Moura. Eu olho agora para as ONGs, instituições não comerciais, com finalidades não comerciais e nomes eleitorais. Para essas questões podemos abarcar como emprestada a questão comercial aqui referida? Deixa para o Camaleiro, que eu já falei muito. Se, por favor, poderia repetir a pergunta? Durante a palestra me veio a lembrança das questões nomes eleitorais, iguais, idênticos, nomes ONGs e com os seus slogans, que às vezes são coincidentes. Eu já entendi. Entendeu, né? E as instituições não comerciais são educacionais e outras mais. Já entendi. Na verdade, o partido político, siglas, né? Nomes confundíveis. Evidentemente, quando você tem um nome confundível, duas siglas iguais, você não tem a capacidade de se distinguir. Não é verdade? Então, pela concorrência, pelas normas de repressão da concorrência desleal, independentemente de registro, você pode sim pedir uma tutela judicial para impedir o outro, fazer o outro mudar de nome. Vocês devem estar lembrados aqui
que tem um candidato se passando pelo filho do Enéas, né? Enéas Filho. Por quê? O que é que ele está querendo fazer? Ele está querendo pegar uma carona, né? Fazer a confusão de imagens, aí já entra para o direito da personalidade, né, doutor Paulo? Então é uma confusão muito grande na mente do consumidor. Então qualquer ato que gere confusão na mente do consumidor é um ato desleal, seja ele qual for. Então, nesse caso, você tem a tutela jurídica de repressão. Satisfeito? Eu queria só comunicar aos colegas que nós estamos aguardando só a resposta dos ministros do Superior Tribunal para fazermos o direito comparado Brasil-Japão, aqui uma sessão para os 100 anos. Estamos aguardando essa informação. Esperamos que até o final desse mês nós possamos tê-los e confirmando isso para outubro ou novembro. E a outra que nós estamos buscando é que nós fizemos contato com o ministro do Superior Tribunal do Trabalho e devido existir agora o direito de indenização, a área trabalhista está com foro próprio, e o ministro disse que nós temos muitas decisões pró e contra o direito autoral lá, das obras feitas. E ele falou, seria bom, porque o juiz trabalhista não conhece o direito do autor, não pensa mais no direito civil, só naqueles assuntos obrigacionais. Então, há uma série de indeferimentos que está sendo reformada no Superior Tribunal, quando se pede indenização em casos de fotografia, em casos de obras criadas com vínculo empregatício. Então, é o próximo tema, nós estamos esperando só o ministro confirmar, porque ele aceitou, e gostaria que tivesse 2, 3 advogados na mesa, porque ele ia até forçar os juízes trabalhistas a comparecerem e assistirem. Porque ele disse que é um problema que está ocorrendo na Justiça do Trabalho em São Paulo. Então, imagina no Brasil. Então, diz que há muitas questões contra jornais, problema de imprensa com relação à imagem, com relação a fotos digitais e assim por diante. Então, antes de encerrar o ano, seriam esses 2 temas. Aqueles interessados fiquem de olho aí nas nossas informações, que são o que tínhamos a apresentar nesse final. Peço a todos que continuem frequentando nossas reuniões, essas conferências, que é um apoio direto e indireto, não só a esta presidência, mas também à luta da OAB em prol ao direito e aqueles que defendem a propriedade imaterial. Muito obrigado a todos. Até logo.